Bom, gente, então, estão vendo aí? Confirma para mim, estão vendo o slide? Tá, né? Fala aí no áudio. Sim. Sim. Então, ó, aqui a gente tem a morfologia dividida em classes gramaticais, só que as classes gramaticais eu dividi em alguns grupos também para a gente entender um pouquinho a finalidade de cada uma delas. Então, o primeiro grupo é o grupo nominal. Por que a gente chama de grupo nominal? Porque aqui o substantivo é o núcleo, tá? Então, assim, o substantivo é a palavra mais importante nesse grupo nominal. Ele dá nome aos seres, e aí nós vamos ter o pronome, que pode substituir ou acompanhar o substantivo, o artigo que determina ou indetermina o substantivo, o adjetivo que caracteriza, qualifica e o numeral que quantifica. Então, todas as definições que a gente está dando aqui dentro do grupo nominal, todas estão voltadas para o substantivo, que é a palavra mais importante. E uma coisa importante que é bom a gente compreender aqui é o seguinte: na medida em que o substantivo vai flexionando, todas essas outras classes que ficam ao redor dele também flexionam. Então, se eu digo planta, planta é a planta. Mas se eu já pegar o substantivo planta e colocar no plural, o artigo vai ter que ir para o plural. Então, na medida em que esse substantivo ele vai se modificando, flexionando, variando, todas as outras aí precisam estar concordando com ele. Então, adjetivo, artigo, numeral e tem as regrinhas de flexão e concordância para isso. Quando a gente vai vendo detalhadamente o grupo nominal, nós vamos ver flexão do substantivo, flexão do adjetivo, que são importantíssimas, e do resto é mais tranquilo porque é menos coisa. Mas flexão de substantivo e adjetivo pega muito por conta da concordância. Depois a gente tem o grupo verbal. Aqui o núcleo é o verbo, tá? E assim, verbo é o mais importante da língua portuguesa. Não é só uma questão de ser importante no grupo verbal. Para a gente poder identificar uma oração, precisa do verbo. Para a gente expressar uma ação, precisa do verbo. Então, verbo é importantíssimo, tá? E advérbio vai estar aqui como a palavra que modifica o verbo. A gente vai ver também quando estiver estudando advérbio, que é uma palavra que também vai modificar o adjetivo, tá? Ele modifica ele mesmo e modifica uma oração inteira. Então, o advérbio ele acaba modificando três classes: ele, o verbo e o adjetivo. Isso cai Agora você bastante. me fala. Sim. Eu acho mais complicado. Assim, eu acho mais complicado o advérbio. O advérbio cai muito, viu, Renilton? A gente tem que Uhum. dominar. O advérbio ele cai tanto pensando nessa questão aí morfológica, o que ele modifica, cai dentro da questão da variação, que a gente vai ver aqui, tem algumas classes que variam, outra não. Então também é importante a gente olhar. Advérbio cai bastante nesse sentido e também cai na semântica, advérbio de tempo, de lugar, de modo. Então é uma classe que não é tão importante quanto o verbo, mas cai demais. Eu vou falar para vocês o que mais costuma cair. Paula, Sim. repete para mim, por favor, o pronome e o artigo. Pronome, eu falei que pronome ele acompanha ou substitui o substantivo. O artigo determina ou indetermina. O artigo é considerado determinante aí do substantivo. Foi isso que eu falei. Tá dando para entender? Sim. Acho, às vezes a conexão fica um pouco ruim. Depois a gente tem palavras de conexão. Palavras de conexão a gente tem conjunção, que liga orações e liga palavras, e preposição que liga somente palavras. Cai muito também essas duas. E interjeição, que é a classe independente que indica sentimentos. Aí a Natália estava comentando: o que eu menos entendo aí é interjeição. Interjeição não é tão importante, não cai tanto, e quando cai, o contexto ajuda você a identificar, porque você vai perceber que é alguma coisa que está indicando um sentimento ali que só pode também ser definido pelo contexto. Porque Eu acho que é porque a gente mal escuta isso. vê muito pouco. Passa muito batido. Então, assim, Ai, como verbo a né? gente vê muitas e muitas vezes na escola, é uma coisa mais fácil da gente lembrar. Agora, É, interjeição, por exemplo, porque se eu falar assim, ai pode indicar dor.
Mas se eu disser assim num contexto, ai, se eu pudesse fazer isso, já indica desejo, vontade. Então, interjeição é quando você pega a gramática, você tem as definições ali, indica dor, né? Mas aquelas definições da gramática não ajudam muito, porque sempre você tem que olhar o valor dela no contexto. É sempre lembrar que ela indica um sentimento. Bom, dessas aqui, o que cai muito, o que a gente vê cair muito? Não estou dizendo que não, as outras não caem, mas o que cai muito, pronome muito. Por que pronome cai tanto? Principalmente pela questão da referenciação. O este retoma o que? O pronome relativo que é uma coisa que as bancas amam. Que retoma que palavra? Então, o pronome cai muito, tá? Numeral cai. Se eu pegar o grupo nominal, o que mais cai? Pronome, o que menos cai? Numeral. Muito difícil a gente ver questão caindo numeral. Numeral cai muito pouco. Artigo cai. Vocês vão ver até uma questão. Cai muito porque, principalmente quem vai fazer CFO, ficar atento com o artigo, que é coisa do tipo que a banca gosta assim. O O, ele pode ser artigo e pode ser pronome. O a pode ser preposição, pode ser artigo, pode ser pronome. Então, eles gostam muito de colocar isso para comparar as classes. Grupo verbal, advérbio cai muito e verbo também cai, mas eu diria que advérbio ainda cai mais. Só que, por que verbo não cai tanto? Ele não cai tanto pensando morfologia. Mas quando você vai pensar tudo de português, assim, por exemplo, o verbo na sintaxe, o verbo está o tempo todo ali, sendo necessário para você conseguir responder questões de outros conteúdos. Então, por exemplo, o advérbio cai mais por conta da semântica, mas o verbo não diretamente cai ele. Né? Tem banca que cobra diretamente, pedindo uma conjugação, alguma coisa. Mas o verbo, ele está sempre circundando aí várias questões de gramática, porque tem coisa que você não responde se não identificar o verbo. Então, eu diria que o verbo é a classe mais importante, né? Você saber a flexão, você saber vários aspectos aí de verbos é importante. Daqui das palavras de conexão, a conjunção é que mais cai por conta do valor semântico. É muito difícil uma prova que não cai uma questão que envolva conjunção. Muito difícil. Interjeição cai muito pouco mesmo. Eu diria que isso aqui no Enem você encontra. Né? E algumas bancas é bem mais raro nas demais bancas, assim. E aí dessas, gente, aqui são as mesmas. Se você anotou aquelas 10, basta do lado agora você anotar um Vzinho, ó. O Vzinho, substantivo de variável, advérbio de invariável, tá? Então, o que são, pensando aqui a flexão, a gente vai ver que algumas dessas classes variam, flexionam e outras não variam. O que significa variar? Elas podem ir para o singular e para o plural, e elas podem ir para o masculino e para o feminino. A gramática também considera aumentativo e diminutivo como flexão. Então, é isso que são os mecanismos de flexão. Então, substantivo, você pode flexionar. Artigo também, adjetivo, numeral, pronome e verbo. São todas as palavras da classe do substantivo que flexionam. Algumas flexões, tem algumas palavras que são dentro da classe, são invariáveis. Mas quando a gente fala assim, substantivo como um todo, é variável. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar dentista, ela flexiona em relação ao singular e plural, número, dentista, dentistas. E quando a gente vai para a flexão de dentista em gênero, aí a gente só consegue fazer colocando o artigo na frente, o dentista, a dentista. Mas mesmo assim é variável. Então vai ter alguns ônibus, né? Ônibus é masculino. Eu não consigo flexionar ônibus no singular e no plural. Para eu dizer se é singular ou plural, eu preciso colocar o artigo na frente, o ônibus, os ônibus. Então são detalhezinhos que a gente vai ver da flexão do substantivo que envolve essas coisinhas. Tá? Então eu não consigo jogar ônibus em gênero, flexionar em gênero, porque ele é tipicamente masculino, né? Então já não existe uma flexão de gênero aí, porque ele é do gênero masculino. Para animais também serve? Isso a gente tem, né, o negócio da barata. A gente vai ver que tipo de flexão é esse. Tem os epicenos, os comuns de dois,
e os comuns de dois gêneros, o epicênos e os sobrecomuns. São as flexões de gênero. Barata, né? Tem que ser a barata macho, a barata fêmea, né? Não é a barata macha, não. A barata macha não pode, né? Então tem vários. Jacaré. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Desse jeito. Então, algumas coisinhas assim a gente precisa tá vendo com detalhes quando a gente vê a flexão do substantivo. Artigo, né? Ele é pouquinha coisa, a gente só tem o, a, os, as, uns. Então, flexiona desse jeito. Depois a gente tem adjetivo que sempre flexiona pensando o substantivo, tem as regrinhas. Numeral, tem numeral que flexiona. Uma. Dois, duas. Três, já não flexiona mais, né? Então, mesmo assim, a gente considera uma classe variável porque algumas palavras dessa classe flexionam. Pronome, eles, elas, meus, seus, suas, né? Flexiona. Verbo, ó, que a gente vai começar a ver isso aqui, a conjugação, o que que é? A flexão do verbo. Nada mais, nada menos do que a flexão do verbo. É das classes que mais flexiona o verbo. E as outras que são invariáveis são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Inclusive, saber disso, se é variável ou não, ajuda muito em a gente identificar, por exemplo, quando que o muito é advérbio ou não. Se eu disser muitas pessoas estão aqui, se muitas está flexionando, então muitas não pode ser advérbio, porque advérbio não flexiona. Você lembra disso, Renilton, que a gente falava? Acho que você não vai lembrar, não. Você lembra de alguma coisa disso? Paula. Pois é. Muitos. Agora, se eu disser, ela chegou muito atrasada, eu não vou dizer ela chegou muito atrasada. Ela chegou muito. Então, eu estou intensificando o verbo. Esse muito não flexiona, eu nem poderia dizer muita atrasada. E aí eu sei que é advérbio de intensidade. Então, saber disso é importante até para a gente identificar se ali é advérbio ou não. A gente, quando vê advérbio, vai verificar isso. Que ele é invariável, né? Invariável. É uma característica importante. Preposição não pode, de, não tem como jogar para o plural. Quando a gente tiver dó e dá é porque tem um artigo junto. Conjunção também não flexiona, interjeição também não. Agora lembrar uma coisinha que a gente viu no módulo 1. Qualquer uma dessas palavras aqui podem mudar de classe gramatical. Eu vou dar um Big Big. Eu vou comprar um saco de Big Big quando eu... Para quem me disser que tipo de derivação é essa. Deixa eu ver se vocês lembram. Quando qualquer uma dessas classes muda de classe, tipo uma preposição que vira um substantivo. Como é que é o nome dessa derivação? Deixa eu ver se alguém lembra. Ninguém está lembrando. Natália, vê se você tem anotado aí. É o tipo de derivação que representa a mudança de classe gramatical. Só para ver se vocês estão... É impróprio. Muito bem, garota. Tá anotado, né? Tá anotado. Muito bem. Ninguém lembrou de cabeça, mas é isso. O que eu queria dizer? No caso de derivação imprópria, se, Eu já por ia falar exemplo... já, Paula. Só que Poxa, Natália aprendeu e a na frente. internet atrapalha, né? É a internet que é Não, lenta. filho. Olha só, se eu pego uma interjeição que não varia e de repente eu transformo em substantivo. Ai, foi o exemplo que eu dei de interjeição, e aí eu falo dos meus ais, os meus ais. Então, transformei em substantivo. Quando eu transformo, ele flexiona. Então, o que a gente tem que saber? Na medida em que qualquer classe mudar aqui de classificação, eu pego uma palavra que era adjetivo e de repente vira advérbio. Quando o adjetivo virar advérbio, não pode flexionar. Se eu tenho mudança de classe gramatical, quando aquela palavra muda de classe, ela tem que assumir as características daquela classe, certo? É como o rico que fica pobre. Se o rico é rico, ele tem um comportamento. Quando o rico fica pobre, ele tem que mudar de comportamento. Ele já não vai poder se comportar da mesma maneira, porque ele não vai poder comprar as mesmas coisas que ele podia, comer as mesmas coisas, sabe?
Então, é como se eu estou mudando de classe, eu tenho que me comportar como aquela classe. Essa é a ideia, tá? Beleza. Aqui, eu tenho um mapa mental das definições que eu acabei já comentando para vocês, tá? Então, o substantivo nomeia seres, sentimentos, sensações. É importante a gente entender, ó, que nomeia sentimentos, amor, ódio, nomeia sensações. Então, não é só nomear coisas concretas, nomeia coisas abstratas também. Depois a gente vai falar de substantivo concreto e abstrato, que é importante para a gente entender coisas lá da sintaxe mais para frente. Aí a gente tem o artigo, que ele pode ser indeterminado ou determinado. Depois a gente tem o adjetivo, que ele é a classe que dá características, tá? Pronome, que acompanha ou substitui o nome, tá? Ele também pode determinar o substantivo, aqui está falando determina a pessoa do discurso. O que é a pessoa do discurso? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A gente já vai ver isso em verbo, na hora que for ver em pronome já vai ficar mais tranquilo, primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira que fala, eu, segunda com quem eu falo, tu, e terceira de quem se fala, ele ou ela. Preposição vai servir para ligar uma palavra a outra e sempre estabelece uma relação que a gente vai analisar. Essa relação está voltada para a semântica. Conjunção, ela vai ligar orações, tá? Ela liga palavras também. Aqui está chamando a atenção para orações, mas ela também liga palavras e estabelece relações de coordenação e subordinação. Interjeição, ela vai indicar emoções. O verbo indica ações ou estado. O advérbio acompanha verbos, adjetivos e outros advérbios, como eu já disse. E o numeral vai quantificar. Aí a gente vai quantificar, vai fracionar, multiplicar ou ordenar. Cai muito menos o numeral, né? Mas ele tem essas funções aqui. Então aqui é um mapa mental, um resuminho, que dá para você lembrar a finalidade de cada uma dessas classes. Quando a gente está falando de análise morfológica, saber isso aqui já ajuda a gente. Porque se você sabe a função que cada palavra tem ali na frase, você já consegue dizer é um substantivo, é um numeral, é um advérbio. Então, o que a gente quer primeiro é que vocês consigam fazer análise morfológica, olhar para a frase, identificar cada palavrinha ali, o que ela é, tá? Aqui tem um resuminho de algumas coisas que são importantes dentro das classes de palavras, mas não é tudo que está aqui não, tá? Por exemplo, quando a gente vê substantivo, aqui você tem as classificações do substantivo, mas a gente vai ver isso e vai ver flexão também, que é importante, tá? De flexão de substantivos simples e substantivos compostos. Tem banca que gosta de cobrar coisinha da flexão de substantivo composto. Adjetivo, aí aqui tem uma definição meio que semântica, mas a gente também vai ver a flexão, tem uns detalhezinhos de flexão de adjetivo que são importantes. Pronome, a gente tem os tipos de pronomes aqui, é a classificação dos pronomes. E aí dentro disso aqui a gente vai ver flexão e algumas coisinhas que são importantes dentro dessas classes. Artigo também é a classificação, a gente tem aqui. Então aqui a gente tem basicamente a classificação do artigo, mas é importante ver também o emprego dele, como é que a gente emprega o artigo, tá? Por isso que eu tô falando assim, entendeu bem morfologia, quando for para sintaxe, você não vai ter dificuldade para saber como que o artigo está funcionando ali na sintaxe. Porque quando você entender o emprego do artigo, chega lá, tá mais tranquilo. Numeral, aí aqui tem a classificação. Numeral, basta a gente ver isso. Basta a gente ver isso. Porque lá eu só vou precisar falar de numeral quando eu estiver falando de crase. Tá? Advérbio, que a gente tem a classificação. Isso aqui é importante, mas também essas coisinhas, modifica o quê e tal, que cai bastante. Conjunção, aqui vocês têm os tipos de conjunção. Preposição acidental e essencial, vai um pouquinho além dessas coisas aqui, mas aqui você tem tipo um passeio do que vai ser. Interjeição não tem nenhuma observação aqui, porque realmente é pouca coisa. Verbo aqui vocês têm a classificação e as vozes, mas verbo a gente vai ver muito mais coisa, a gente vai se divertir bastante com verbo. Renilton? Eu tenho que arrumar um jeito de botar vocês para conjugar verbo aqui, porque no presencial eu coloquei o pessoal para conjugar no quadro.
E no papel, e eu conferindo. Tem que arrumar um jeito de fazer vocês conjugarem. Mas os meninos, Natália, você precisava ver. Parecia menino de alfabetização, conjugando verbo. Foi É bem bom que não massa. esquece, você vê quando você passa uma vergonha assim na vida, é humilhado, você não esquece nunca. Eu falo logo, Conju- Natália. Conjugava Eu no tenho contato com papel. eles aqui. Você ainda tem? Pois é. Tá vendo? Depois eu mando no Aprendeu. grupo. Conjugava no papel e aí eu botava para apagar e fazer a letrinha bonitinha, né, Renildo? Foi muito bom. Foi muito bom. Aí, o que é análise morfológica? Então, hoje eu quero isso de vocês, assim, para verificar em que nível vocês estão de análise morfológica. O que eu tenho que fazer? Ó, olhar para a frase e conseguir dizer o que cada palavrinha dessa é dentro das 10 classes gramaticais. Aí a gente consegue fazer uma análise morfológica. Quando for para sintaxe, aí a gente vai fazer análise de trechos. Por exemplo, eu pego isso aqui, ó, divido aqui e vou fazendo análise de funções. Mas a morfologia não. Quando eu estou fazendo análise morfológica, eu estou olhando palavra por palavra. É análise morfológica. Então, Renil, ficar atento com isso, porque quando a gente chegar lá na sintaxe, eu vou pedir as duas, análise morfológica e análise sintática. Por enquanto é só análise morfológica, né? E aí, se você não entendeu bem isso aqui, na hora que chega na sintaxe, mistura tudo. E se entendeu aqui bem, na hora que chegar na sintaxe, vai ser tranquilo, porque você não vai ficar lá, artigo é o quê? Morfologia ou sintaxe? Substantivo é o quê? Morfologia ou sintaxe? Que eu vejo que o povo confunde isso. A gente vai falar de objeto direto, a pessoa está olhando para o substantivo. Então tem que ter essa coisinha, né? E aí, por exemplo, quando eu falar que o objeto indireto pede preposição, você já sabe o que é a preposição. Quando eu falo de preposição, eu estou falando de morfologia. Quando eu falo de objeto indireto, eu estou falando de sintaxe. Só que a preposição vai estar dentro do objeto indireto. É isso que ajuda eu a identificar o objeto indireto. Então, se entendeu bem a morfologia, quando chega lá eu falar, ó, a preposição, o objeto indireto, aí você entende, tá? Então, aqui eu fiz já uma análise, ó, artigo definido, ó, aí eu até detalhei mais, mas nas questões, boa parte delas só pede para você dizer que é um artigo, por exemplo, tá? Mas eu tenho o amor, então eu tenho o artigo definido no masculino singular. O amor, que é um substantivo abstrato que está no masculino singular. O i é uma conjunção aditiva. Basta dizer, ó, quando eu digo que é conjunção, quando eu digo que é substantivo, isso já é análise morfológica, tá? O a é um artigo definido que está no feminino singular. Bondade, um substantivo abstrato, que está no feminino singular. São é um verbo de ligação. Excelente é um adjetivo e virtude, substantivo abstrato. Então tá aqui, ó. Quais são as palavras mais Ó, Paula, importantes? Oi. se fosse o amor bondade, por exemplo, bondade seria adjetivo, né? Se mudasse Não, o não, i para não. Não, continuaria sendo substantivo. Sabe o que você está pensando? Porque na sintaxe, bondade vai ser predicativo do sujeito. E aí muita gente acha que o predicativo do sujeito só pode ser com adjetivo. O que não. Continua sendo substantivo, Natália. Você vai entender isso. o que eu usaria para ser um adjetivo aí, no caso, se O eu quisesse. amor é feliz. Feliz é Pronto. adjetivo. Isso confunde, essa sua pergunta é ótima, porque você percebe que bondade, de alguma maneira, está qualificando amor, mas é um substantivo. É um substantivo. Boa noite, desculpa te incomodar agora que eu Boa consegui noite, entrar. Pamela. Eu ia te cumprimentar, mas eu estava finalizando o raciocínio aqui. E aí, tudo bom? Tá, joia. Deixa eu perguntar, essa aula 2, quer dizer, do grupo 2, também vai ser transmitida pelo grupo 1? Dá para assistir? Vai ser, só que quando o grupo 1 estiver no módulo 2. Então o que é no grupo 1, aí vai ser uma revisão do que a gente já viu, é isso, né? É, isso. Hoje no grupo 1 vai ser conceitos fonéticos. Beleza. Viu, Natália? Do grupo 1 eu vou falar daquela escala de vogais hoje.
Viu? Vai estar gravado, né, Paulo? Você Eu tô obrigada a gravando. Não Vai, acredito. Não creio. vai. Nós vamos ficar até 10 horas hoje. Pamela, tô gravando esse aqui. Acompanhe a partir de agora e você vai pegar depois a gravação dessa parte inicial, tá bom? Eu tô gravando. Tá certo? Ouviu, Pamela? Ok. Pronto. Aí acompanha a partir de agora, porque depois você só assiste a parte que você não pegou, Tá tá? bom, então. Uhum. Então, assim, nós Opa, temos aqui, sim, essa questão aí que você colocou a frase e tal, é a mesma coisa que eu tava fazendo com um amigo meu e eu te falei aquele dia. sim, sim. Você É, lembra qual era a frase? não, não, a Ah, gente vocês falou que estão. a gente pegava o versículo da Bíblia e fazia mais ou menos essa questão aí, entendeu? Análise Chama. morfossintática. Ah, foi, eu lembro, foi, você me mandou. Entendeu? Então, Natália, não é só o verbo de ligação, o que vem depois do verbo de ligação pode ser um substantivo também. Aqui, excelente, ó, é um adjetivo, tá? Só que virtude é substantivo. Eu poderia ter assim, ó, o amor e a bondade são virtudes excelentes. Eu teria um substantivo ali depois do verbo, tá? Pode acontecer quando a gente tem verbo de ligação. Agora, quando você está pensando nisso aí, você já está pensando um pouquinho na sintaxe. Lá vai fazer mais sentido isso aí. Na sintaxe, a gente chama isso de predicativo do sujeito. Parece uma qualificação mesmo. Mas lá a gente chama de atributo. Atributo do sujeito, tá? A outra frase aqui, ó. Marcos e Paulo gostam de estudar todos os dias. Então, a gente tem aqui Marcos, que é um substantivo próprio, né? Então, substantivo. O I, conjunção. Paulo, também substantivo próprio. Gostam, a gente tem meio que uma locução aqui, ó. Gostam, verbo, de preposição e estudar, verbo. Todos, pronome indefinido, os, artigo definido e dia, substantivo. Por enquanto, eu só quero que vocês saibam me dizer isso aqui, ó. Dentro das 10 classes gramaticais que eu pedi para anotar, vocês me dizerem a palavrinha o que é, tá? E é isso que a gente vai ver no formulário agora que eu quero que vocês respondam. Quem tiver QR Code aí pelo celular, quiser usar pelo celular, dá para pegar aqui. E eu vou colocar esse link no chat para vocês responderem. Gente, esse aqui é o Google Forms, não é o game não, tá? Pamela, eu falei pro pessoal aqui que eu ia hoje colocar o Google Forms porque eu quero registrar a resposta de vocês para ver depois no final para comparar como é que vocês estão agora e como estão no final, tá? Então vai ficar registrada a resposta.